Salve, boa noite, rapaziada. Estamos entrando ao vivo para dar continuação aqui no nosso projeto. Quem estiver nos assistindo aí, dá um ok. Boa noite, Fabrício. O som tá legal. Dá um ok no som aí pra gente também, por favor. Nossa live hoje vai rolar aqui uma pintura na tela, um live paint do nosso projeto Transformação Social através do Grafite, que a gente é contemplado pelo VAI, modalidade. Certo? Testando o som. Vamos dando um ok no som aí, por favor. Se tá legal, se a conexão tá legal, se todos me ouvem bem. Então estamos aqui, hoje o artista Isloco vai fazer o live paint, que faz parte do nosso processo do projeto Transformação Social através do Grafite. Vai estar rolando esse live paint, então por favor mandem perguntas, interajam com a gente. A gente vai estar soltando um material nas nossas redes sociais essa semana, dos painéis que rolaram, dos vídeos que a gente fez, do passo a passo que a gente fez. Então vai ser bem legal. O artista aqui já está na casa. Estamos todos aqui nos bastidores, a crew toda. E vamos dar início aí, beleza? Salve, galera, Ismael falando aqui, Google Islocolor. Hoje vai rolar um live paint aqui, referente a todo o projeto, toda a história que a gente traçou até o momento. Foram 4 painéis, se eu não me engano, mais uma empena, mais livro, várias coisas, vídeos que vão sair aí. E vai ser bem legal para todo mundo estar interagindo hoje com a gente aqui durante essa live paint. Eu estou aqui com o Jamal e o Frei, a gente vai fazer a tela. Na verdade eu vou pintando aqui e eles vão me dando um suporte conforme vocês forem mandando perguntas e tiverem algumas dúvidas, tá? Esse projeto ele é do VAI, se não me engano é a 19ª edição, então foi bem enriquecedor tanto para mim quanto para os meus amigos aqui que participaram desse projeto, para todo mundo que veio para somar. Hoje eu vou fazer essa tela, ela é uma tela de tamanho bem legal. E a ideia é fazer aqui um pouco do nosso cotidiano, um pouco do que a gente vive, e eu vou passar aqui um pouquinho da minha experiência durante esse tempo no grafite, beleza? Bom, vou começar aqui fazendo um esboço na tela. Para isso vou usar um cap normal, já vem na lata, e aí a minha referência está toda no celular. Então, se vocês forem tendo perguntas ou dúvidas aí durante o processo, fiquem à vontade para questionar. Aqui, na verdade, vou fazer um esboço com uma cor mais clara, porque assim eu consigo ter uma marcação. E aí depois eu venho com a cor mais escura. Dividir mais ou menos o centro da tela. No meu caso não precisa ser 100% o centro, porque o desenho ele não é totalmente centralizado. Boa noite a todos que estão acompanhando. Vivi Vieira, Camila, Fabrício, Gui Jacaré, salve Gui. O Gui aí colou. Sara.
Bom, aqui a gente já tem aqui os primeiros traços, dá já uma sensação aqui do que está por vir, né? A intenção é deixar um pouco marcado, porque eu vou conseguir corrigir os traços depois com as cores que eu for adicionando por camada. Então seria uma camada sobre camada, e aqui mais ou menos a minha referência da onde eu planejo começar para onde eu pretendo terminar também. Lembrando que se alguém tiver De cores. A correria. Então, trazer alguns pontos de reflexão no nosso dia a dia, né? boa. Pessoal, vai dando feedback aí do som pra gente, por favor, da conexão, né? Internet na periferia, a gente sabe que ela não chega legal pra gente. Então, qualquer coisa, escreve aí pra gente que a gente faz o melhor aqui pra ficar da hora. Boa.
Boa noite a todos que estão entrando. Salve, Caboclo. Caboclo entrou? Caboclo tá aí. Nosso editor favorito. Esse aí é guerreiro, hein? Passou o dia inteiro com a gente lá na antena, não reclamou. Cleiton Silva, boa noite. Salve. O Cleiton. Como que é esse processo aí da escolha das tonalidades aí, Ismael? Você pensou antes ou você viu sua arte e falou, acho que eu vou casar com essa? Ou foi o que tinha ali na hora? Na verdade, para essa parte do degradê, a gente vai sempre buscar os tons que são mais parecidos, né? É claro que nesse início aqui, eu estou ainda preenchendo, parece ser muitos borrões, né? Mas conforme eu for dando os efeitos, acabamentos, vai parecer que tem uma conexão maior entre a transição de uma cor e outra. Então, a ideia principal é que você veja as cores, mas que você não veja nitidamente onde começa uma, onde termina a outra. Que elas se mesclam, né? Certo. Ó, Cleiton Silva colocou aqui o Sloco desenrola. Valeu, obrigado, hein? Caboclo, vamos abrir para perguntas? Estamos esperando, ansiosos, cara. Ó, o monstro na live aí, do Man, salve. Boa. Só gente pesada, hein, Jamal? Sim. Do Man tá pra vir pintar um painel aqui no Jaraguá faz tempo, hein? Trazer minha camisa do Favela. Só promessa. Boa, do Man. Nós já tem um muro já, hein, meu? Vamos desenrolar isso certinho. Ó o Bangu aí. Salve, Bangu. Salve. Monstro.
Tamo junto, Bangu. Você é monstro, você sabe, né? O homem do entretenimento no grafite. O cara que pensa fora da caixinha. Você é monstro, mano. Sou seu fã. Lembrando a todos que essa ação faz parte do nosso projeto, contemplado pelo VAI. Essa semana a gente vai soltar um material audiovisual nas redes também. A gente fez algumas ações, alguns painéis. A gente realizou nosso sonho de fazer nossa primeira empena. A gente tem umas videoaulas também que a gente vai disponibilizar para as escolas. Um material impresso para a biblioteca, centro cultural. O projeto aí foi um divisor de águas aí pra gente. Muito obrigado aí quem tá acompanhando. Ixi, aí é o caboclo colocando a gente aqui no enrosco. Conta um caos aí de algum dia de grafite. Se vira aí, não é? Mas que sentido? Ah, um caos. Cara, tem vários, velho. Que dê pra passar no horário nobre agora. Ah, cara, vixe, a gente já passou por tanta coisa aí pintando nos muros, né? Eu acho que tem sempre aquela questão de, no início, eu lembrei de referente ao projeto. O que acontece? No início, quando a gente está fazendo os primeiros traços, o esboço do que vai vir, a população ela não entende 100% o que está rolando, né? Então ela vê, às vezes, alguns traços assim, definidos e tal. Então tem gente que critica, que acha ruim, que fala, pô, vocês estão estragando, né? Aí passa um tempo, a mesma pessoa ela volta na rua depois de umas 2, 3 horas, aí já vê preenchido, já vê ganhando forma, ou quando volta já está finalizado, aí já muda opinião. Eu falo, putz, que legal, ó, desculpa aí, eu não sabia que vocês estavam fazendo um trabalho artístico, né? Então, ainda hoje tem um pouquinho disso, né? Das pessoas não saberem como lidar durante o processo. Mas uma coisa que eu sinto é que toda vez que a gente já está ali nos finalmente, que o desenho está ganhando forma, as opiniões elas começam a mudar, né? Então é interessante ver isso, né? E acontece muito, né? Acontece bastante. A gente sabe que as opiniões são divergentes, né? Cada um tem um jeito de pensar. Mas é legal ter essa interação. Dentre vários outros causos, né? Desenho Bob Marley. Quanto você cobra para fazer uma paisagem e por aí vai. Legal esse grafiado seu aí. Vai, né? História tem de monte. E você, James, lembra de alguma coisa, hein? Não, só dos bordão. Muita história, né? Se você for parar para pensar assim, tem muita coisa que a gente já presenciou e tal. Biel, boa noite. Salve. Cleiton Silva pergunta: alguém já pagou pelo trampo e no final não gostou? Puxando assim na memória é um pouco difícil de lembrar, mas acredito que todo início, né? Alguém já passou por isso. Eu particularmente já passei alguns trampos comerciais, já refiz, já dei desconto, mas hoje em dia, pintando do lado desses monstros aí, eu não corro mais esse risco, não. Você já, Ismael? Ah, cara. Já passei e já tive que refazer. E, inclusive, o que acontece? É um pouco difícil você conseguir enxergar 100% o que tem na mente de quem está te contratando, está solicitando seu trabalho, né? Às vezes a pessoa ela imagina que você está dentro da cabeça dela. Você está vendo o que ela está vendo na imaginação dela. Só que não é a realidade, né? Então, às vezes acontece, só que eu acho que o combinado não sai caro, né? Você troca ideia, tenta resolver da melhor forma possível e, na maioria das vezes, a gente consegue resolver os problemas. Acontece um estresse aqui, outro ali, mas no final as coisas elas acabam se desenrolando, né? Sim.
Então você quis dizer que é só não deixar o cliente dominar. Não, eu acho que uma das formas para você, ou para todo mundo que pinta, que quer fazer um trabalho, nem precisa ser pintar, mas qualquer tipo de trabalho, é você ter um escopo bem definido, né? Do que você vai entregar e do que a pessoa está disposta a pagar, né? Então, assim, a gente sabe que trabalhos elaborados requer tempo, requer dedicação, material é caro, para vários tipos de coisa. Então, o negócio é ter um alinhamento ali. Da hora. Já consegue ver o formato, dá um zoom aqui para vocês perceberem as marcações, a definição. Daqui a pouco entra o ajuste fino. Aí a mágica acontece. É, é isso aí. Ismael, Boa, vamos lá. Vivi pergunta: vocês já ficaram insatisfeitos com algum trabalho de vocês? Posso ser o primeiro a responder? Pode. O Fabrício e o Ismael, eles ficam com a maioria. A gente está pensando em mudar o nome da Crew de Nice Crew para Exigentes Crew. É, Mas brincadeiras à parte, acho que pega um pouco o gancho da última pergunta. A gente tenta evoluir a cada trabalho, né? Então, a cobrança vem junto, a né? cobrança vem junto. Não tem como fugir muito disso. Mas é uma coisa, a gente tenta sempre levar para um lado sadio, né? Sem ser algo que vá destruir a amizade que a gente tem, que construiu aí. E tanto entre os integrantes quanto as pessoas que a gente acaba conhecendo aí durante a nossa caminhada, né? No grafite e tal, né? Mas sim, eu, principalmente, eu me cobro muito. Se eu não gostar de um trampo, eu não escondo. E a questão da proporção? Você tem uma característica de pintar trabalhos grandes e está indo para essa tela. É uma tela teoricamente grande, mas você está trabalhando 100% spray. Você sente alguma diferença? Na verdade, o que acontece? Quanto menor o espaço que a gente vai pintar, melhor precisa ser a definição dos traços ou da sua técnica para pintura. Por quê? Na parede, a gente tem muito espaço para se trabalhar, então você pode fazer traços grossos que não vai perder a qualidade, né? E nem a definição. Agora, já numa tela dessa, dependendo da minha proposta, pode ser que eu sofra um pouco para a parte de definição, de traço, né? Assim, tela a gente tem um pouco de liberdade, não só na tela, mas depende muito de cada um, de liberdade de usar pincel ou de usar técnicas que a gente tem com o bico do spray ou com a tampa do spray para tirar outros tipos de traço, né? Mas é muito particular.
Qual o próximo passo aí, Ismael? Depois desse fundo já bem colorido. Bom, agora o próximo passo é começar a preencher o personagem, né? Eu tenho uma proposta para ele, então vou começar a colorir, dar os detalhes, né? E aí o legal da tela é que você vai transformando ela, né? Às vezes você não gostou, você volta, refaz. O negócio é deixar a criatividade agir, né? Mostrando um pouquinho do espaço aqui. Nosso QG improvisado, onde a gente está fazendo todo o nosso material audiovisual. Boa. Pronto, eu vou parar aqui, que aquele canto ali está muito bagunçado. Guardar os segredos, né, Jamal? É. Vivi perguntando, já rolou algum desentendimento entre vocês pelo fato de não concordarem com algo? Alguém já xingou alguém em pensamento? Essa pergunta foi muito impressionante. Não, isso eu complementei. Não que eu tenha xingado vocês em pensamento. Cara, querendo ou não, quando você está fazendo um painel com a sua rapaziada aí, com a galera, as meninas ou os caras, sei lá. Quando a gente está fazendo um trampo, tá tudo interligado no final das contas. Então, você quer dar o seu melhor e às vezes a sua opinião é diferente do outro, né? Então, sempre tem aquele momento que as opiniões elas vão para caminhos diferentes. Mas aí é o seguinte, o que não pode acontecer é você deixar isso ser mais forte do que a troca que existe ali entre a amizade, de conhecimento, ou ali daquele momento que você está compartilhando ali com o pessoal que você convive, né? Então, assim, acontece, mas do mesmo jeito que a gente se desentende, a gente se entende depois. O negócio é conversar. Conversa, resolve tudo. A própria opinião diferente do um do outro acaba colaborando, né? Sim. Os pensamentos às vezes entram em conflito, mas não chega a ser uma coisa que estressa, uma coisa chata, uma coisa que falta respeito, né? Todo mundo entende de boa, um toque aqui, outro ali referente ao trampo e tal. E é além do grafite, né? Às vezes a gente se reúne, a maioria das vezes por conta do grafite, mas se reúne para conversar, ou se reúne para fazer uma reunião da CRIO para falar de grafite, fala de grafite 10 minutos e fica mais outras 3 horas falando várias outras coisas. Exato. É que a gente não se resume só ao mundo, né? O lance já mudou muito, então você começa pintando, mas ali você vai trocar experiências da sua vida pessoal, de trabalho, de sonho, de conquista, de planos. Eu digo que, para mim, é um momento ali de resetar todos os problemas, né? Está com um problema em casa ou no trabalho, você pinta e acaba resolvendo. É um conceito de CRIO, né? A gente define que a gente vai ter uma nomenclatura, que a gente tem um propósito. Igual a Nice CRIO se iniciou com o objetivo da gente pintar umas paradas da hora, correr atrás de alguns projetos e tal. E fazer o que gosta, né? Consolidou uma amizade que a gente já tinha há anos. E é isso.
muita coisa aconteceu, né? Caboclo, qual é a temática e estilo que vocês mais curtem riscar? É complicado, porque cada um tem o seu estilo, né? Aqui na nossa crew, o Ismael é o cara do Persona, é o cara da matemática do muro, né? Da divisão, do risco, de onde vai cada elemento. O Frei e eu somos da letra, porém as nossas letras têm traços e estilos diferentes. É isso, é complicado. A Eu gente acho que teve como objetivo, quando a gente começou a CRIO, de fazer grandes murais, né? De fazer propostas temáticas e tal. E dentro desse objetivo aí, a gente não tem um específico. A gente acaba viajando em várias temáticas. Muito mural de natureza a gente fez. Muito mural urbano, com trem e tal. Então não tem assim um carro-chefe. Eu gosto de riscar letra. eu acho que Para ser mais direto, eu gosto de riscar letra. eu acho que mesmo assim a gente tem, cada um tendo uma característica muito marcante, uma coisa que é legal se pensar é que sempre que a gente faz um painel, a gente tenta interligar todos os trampos, né? Então, às vezes está fazendo um trampo de natureza, coloca elemento, tipo uma folha no canto, uma folha no outro, um animal ali no centro, não sei, ou numa ponta. Muda o tema, agora o tema é hip hop. Ah, não, beleza, então vou pôr aqui um elemento de DJ num canto, ou. Enfim, assim vai indo, né? Então, a gente cada um tem a sua característica, mas também não se limita e tenta fazer os trampos se conversarem, né? Essa técnica que você está utilizando do tom sobre tom, você sempre utilizou assim, onde você se sente mais confortável, de vir clareando? Nem sempre foi assim não, cara. Mas eu acho que vai muito da vivência que a gente vai adquirindo, né? E você tem que, eu acho que cada artista tem que ver o que deixa mais confortável, né? O que faz você se sentir melhor. Tem gente que prefere começar colorindo, tem outros que preferem fazer tom sobre tom. Não tem uma regra específica, né? E o negócio é faz, refaz, faz, refaz, até ficar do jeito que você imaginou. O negócio, assim, pelo menos pra mim, é não ter pressa. Tipo assim, você vai fazendo. Você tá gostando do que você tá vendo? Beleza. Se não, volta, mano. Você faz. Boa. Tem tempo. O processo todo é muito terapêutico, né? É. E é um lance de você se conectar com aquele momento ali. Então, você tá fazendo e você tá concentrado, né, cara? Você tá focado ali. Tipo, o que tá acontecendo ao redor, muitas vezes não acaba não interferindo ali na sua mente.
aqui é o seguinte, como eu estou usando o mesmo cap, que é o cap que vem na lata, sem sacola, sem nada, muito do controle vai do dedo, né? Da pressão que você exerce no seu indicador ou no dedo que a pessoa utilizar para pintar, né? Então, vai casa a casa, no meu ponto de vista. Mas é interessante, assim, a forma, né, de construção e tal. É a live do coletivo Nice Crew, projeto Transformação Social através do grafite. Fiquem atentos aí nas nossas redes essa semana, que a gente vai soltar um material audiovisual bem bacana. Ser bem interessante aí os próximos dias aí. Muita coisa legal vindo. A gente está na parte final do nosso projeto, mas os registros vão ser eternos, estarem todos aí. E assim, Jamal, não sei se o pessoal comentou ou se você quer comentar, mas eu sinto que esse projeto ele já mudou muito assim, o nosso nível de trabalho e dedicação e levar o negócio talvez para um lado mais profissional ou mais sério, mas também já mudou a percepção das pessoas que convivem, né, nos locais que a gente passou, que deixou a nossa obra, né? Então, o céu mesmo, ali, a empena que a gente fez no céu, Pera Marmel, muita gente veio falar com a gente depois da construção dele, né, do painel, assim como nos bairros que a gente já pintou, então, o pessoal que presenciou curtiu. E a ideia é essa, né? A gente passar um pouquinho no nosso dia a dia. Caboclo mandou uma pergunta muito boa, cara. E quando ele vem, ele é polêmico, cara. Pega leve. Melhor trilha sonora para ouvir riscando um muro, para cada um. Eu acho que tem um para os três. Falar que é barões. O grafite, ele é hip hop, né? O hip hop é um movimento negro, então são sons que estão sempre presentes e tal. Só que a gente ouve de tudo. A gente ouve de tudo no rolê. A gente não fica só ali apegado ao rap, aos sons que compõem a cultura hip hop e tal. A gente ouve um pagodinho, a gente ouve um forró, um rock and roll. Verdade. E vai que vai. Tem gente que ainda olha e fala, nossa, os caras fazem grafite, mas ouve Barões da Pisadinha. E por aí vai. Verdade. Engraçado que a gente não se limita, assim, de uma certa forma, né, a um estilo musical. A gente começa ouvindo rap, do rap vai com black, do black vai com pagode, do pagode vai pro rock, aí vai com forró e volta, e vai indo.
A Sara pergunta qual é a maior dificuldade para quem está começando. Podem deixar uma dica? Qual é a diferença? Eu complemento. Qual é a diferença da época que você começou para agora? A informação, né? A informação era pouca, era muito mais vontade e a aceitação também, né? O grafite naquela época não tinha muitos recursos, o pessoal ainda estava, a população estava tentando entender o que que era. Então, A própria ferramenta, né? não tinha caps específicos, a pressão do spray era muito grande, né? A gente sofreu um pouco ali. Mudou muito de lá para cá a aceitação, né? Então, para quem está começando hoje, a dedicação e o material que tem disponível no mercado vai fazer com que essa pessoa voe, né? Se ela realmente ama o grafite e gosta do grafite. A maior dificuldade talvez seja com os primeiros trabalhos, né? Até dominar o material, ter um controle legal. Mas como eu disse, com esse material de hoje facilita, porque não é só o material, né? Você tem que ter o dom também, tem que estudar, tem que bater cabeça, até. Não pode se abalar, né? Você vai começar, às vezes o seu primeiro desenho não vai ser o que você mais gosta. E isso já é uma dica, né? Persistência. Total. Falou tudo já. O personagem vai tomando formato. Tá com os dread maneiro. Gostou? Polêmicos vão dizer que esse aí é o Joe, hein? Vivi pergunta, já tem data marcada para o próximo projeto? Quem sabe? Estamos correndo atrás, né? A gente tá monitorando editais, a gente quer dar continuação nesse próprio projeto que a gente tá em vigor agora. A gente tem planos também para fazer algumas alterações em alguns projetos futuros. A gente tem alguns picos que a gente deseja muito pintar, que a gente está monitorando também, que pode ser que role através de um projeto. É. É porque assim, hoje a gente tem que viabilizar o negócio, né? E querendo ou não, o material ele não é barato, né? Então, tem muito potencial, tem muita coisa em mente, tá? Mas cada coisa no seu tempo, né? Não dá para atravessar também. Aí nesse meio tempo vai rolando os murinhos, né? Ah, não pode parar, né? É.
O Caboclo falou que se jogar um Lakers aí na blusa dele, ele conhece a referência, hein? Caboclo, eu não queria falar nada não, mas a foto no celular dele ali é sua, cara. Ó, rolou mais uma pergunta aqui, se a gente já fez algum projeto para a cobertura total da parte externa de uma casa. Acredito que a casa do hip hop de Perus, Verdade, né? a gente fez ela 100% a partir de fora e alguns trampos dentro também. Foi um projeto também através da Secretaria de Cultura, através do movimento de hip hop da Secretaria. Bem lembrado. Casa de Hip Hop Perus, quem passar lá e ver, os trampos são nossos. Ela não é uma casa muito grande, começou como uma ocupação, né? Depois virou um ponto de cultura. Aí depois ela se firmou como casa de hip hop. E a gente teve essa honra de deixar esse trampo lá. Aqui do nosso lado, né? Teoricamente, que é Perus, que é uma quebrada que nos ensinou muito referente ao grafite, ao hip hop. Então foi bem prazeroso fazer esse trampo lá. E a gente fez tudo. Fez a casa toda. Verdade. Aí as cores que o monstro tá usando. Tom sobre tom. O cara nem sofre. Chegou aqui, separou. Falou, não, isso aqui eu desenrolo. Nem sofre, é? Vivi pergunta, o que vocês fazem com as telas feitas nas lives? Essa eu vou deixar pro Jamal responder. Na verdade, a gente tem um plano, né, de fazer uma expo, uma exposição da Nice Crew. Então, muito material que a gente produz, assim, a gente já fez diversas ações, né? Como doação, rifa e tal, para ajudar outras causas. Mas a gente também pensa em confeccionar para exposição. Mas acontece muita coisa, né, João? Acontece de
gente interessada a querer comprar, a gente acaba negociando e tal. Então, querendo ou não, o artista também precisa sobreviver, né? Então, tem muita coisa que acontece. Cada tela tem um destino. O que você acha, João? Sim, sim, a gente tem. Acaba encontrando uma barreira para a gente ter um material para iniciar uma exposição, né? Porque as telas a gente sempre dá um destino a elas. Mas a gente chegou Consentimento nesse aí, né? consentimento agora que a gente quer criar um banco de material aí, deixar uns trabalhos prontos, porque faz parte, né, dos planos aí futuro a gente expor, né? Sim, então. E aí a gente vai vendo caso a caso, né? Essa aí eu posso deixar na minha sala enquanto a gente não expõe. Pode. Só vai ter que brigar com o Joe, pelo que eu tô entendendo aí, né? Não, o Joe é nosso, ele vai entender. Uma coisa que é interessante, que eu não fiz, mas eu deveria ter feito, é o seguinte: as latas elas vêm com pressão, né? Muita pressão dentro da pressão do gás da própria tinta, né? Quanto mais pressão, mais controle você tem que ter para fazer os traços que você quer, né? Então, assim, em alguns momentos aqui, eu sinto que eu deveria ter tirado o ar de dentro do spray, né, para me ajudar a fazer os traços que eu quero. Mas isso não me impediu de fazer o desenho, né, de fazer a tela. Mas é um diferencial. Você vê, né? É uma coisa que é tão natural que eu não faço ideia quanto tempo que eu estou aqui fazendo essa tela. Boa. Tô tão entretido aqui também que mas o Instagram ele dá uma hora, né? É, não sei se eu tenho que me apressar ou se eu estou no ritmo bom aqui. Qualquer coisa a gente entra novamente. Perdemos um pouco a noção do tempo. A gente entra novamente, só precisa acompanhar a finalização. Vai tranquilo aí, cara. Dá uma passeada aqui no Zoom. Vocês verem a riqueza de detalhes. Isso é 100% spray. Não tem nenhum risco de lápis, nenhum esboço de lápis, nenhum pincel. Nada. Uma coisa, Jamon, que eu acho interessante aí, se você quiser comentar com a galera, é que o tempo, talvez a maturidade que a gente vai adquirindo aí, pintando, também te dá a confiança, né? De você fazer um trampo sem riscar um esboço antes ou pensar em algo antes, né? Sim, essa própria interação que a gente falou anteriormente, referente à cobrança sadia um com o outro, faz com que essa confiança aí já
Todo mundo entra em campo sabendo o que fazer. Acaba deixando um negócio mais natural às vezes, né? Algum filme ou história de vida já foi inspiração para algum trabalho de vocês? Difícil. É difícil assim falar de bate-pronto, porque a nossa inspiração é muito do dia a dia, né? Então, assim, Voltamos, estamos no ar novamente. Perdemos a noção do tempo real. Tá tendo uma instabilidade na internet aí, mas ela já vai firmar já. boa. Só dá um feedback do som aí, por gentileza. Estamos nos momentos finais. A gente perdeu realmente a noção do tempo, porque é tão envolvente o grafite que quando a gente viu, Conduz. a gente retomou aqui para mas já tá voltando o sinal, horário de pico na quebrada, todo mundo ligando os Wi-Fi, ligando os 5G, os 4G. Todo mundo chegando, avisando que chegou bem em casa, pra ninguém ficar preocupado. Muito obrigado a todos que acompanharam. Boa. Muito obrigado pelas perguntas. Vou dar uma passeada aqui, ó, no trampo de pertinho. Cidadezinha. Pesado. Tem algumas partes que ainda tá úmido da tinta, brilhando um pouco, mas depois a intenção é que ele fique uniforme, né? Que as cores. Amanhã tem mais. Boa. Muito bem frisado aqui pelo Frei. Amanhã a gente volta às 18h30. Das letras, vai dar trabalho, hein? A gente volta com mais uma parte. Aqui é o processo de finalização. A primeira parte está completa já lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Quem perdeu. Pegar desde o início aí, toda a trajetória do projeto. Então tem. Esse Live Paint faz parte do nosso projeto coletivo Nice Crew. Essa semana a gente vai soltar bastante material audiovisual. Nosso projeto consiste no grafite como uma ferramenta de transformação social. O grafite ele é inserido em vários contextos, em vários lugares, com essa missão mesmo de mudar os ambientes, de trazer cor, trazer alegria, trazer informação. Boa. E levar arte também para esses locais. Transformação social através do grafite. Não deixe de acompanhar nossas redes essa semana. Tem um material muito bom que a gente vai disponibilizar lá. Videoaulas, processo dos painéis que a gente pintou, das ações. Vai sair o material impresso também, que a gente vai disponibilizar em casas de cultura, escolas. Quem tiver interesse desse material também, dá um toque no privado pra gente, por favor. Amanhã às 18h30 teremos uma nova live.
Galera, basicamente é isso que eu quis retratar aqui. Foi a força do pessoal que vive nas comunidades, na periferia, em romper as barreiras, as grades e trazer essa força que tem dentro dela, né? Essa força da cultura que a gente vive, das experiências que a gente traz. E por mais que o nosso olhar às vezes pareça ser meio perdido ou obscuro, sempre a gente carrega um sorriso no rosto. Então, assim, a nossa energia, a nossa áurea, ela traz muito mais do que a gente pode falar ou que as pessoas podem ver. Então é isso. Essa é a minha tela de hoje, minha participação. Amanhã a gente tem o Jamal aí, vai vir forte, trazendo as técnicas que ele tem aí de letra. O cara pinta muito. E eu agradeço a todo mundo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar aí nos chats ou no inbox na minha página do Jamal, do Frei, no Instagram da própria Quill. A gente fica aqui à disposição de vocês. Conhecimento é sempre bom compartilhar. É isso aí. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos. Enriquecedor pra caramba. Obrigado pelas perguntas. Amanhã às 18h30 a gente vai ter uma nova live. E não deixe de seguir nossas redes. Coletivo Nice Crew. Instagram tá aí. A gente vai soltar esse material essa semana. O pessoal dá um engajamento, compartilhar. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite pra geral.